E a palavra do Senhor está aqui no segundo livro, do profeta Samuel, capítulo de número 12, versículo 15 a 20, que diz assim: Depois que Natã foi para a casa, ou para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. 7 dias depois, a criança morreu. Davi, percebendo que seus conselhos ou seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: A criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa e depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Olha que coisa boa. Querido, a palavra de hoje, ela fala sobre um dos maiores reis que a nação de Israel já possuiu, que foi o rei Davi, um homem que enfrentou diversos problemas, diversas crises, um homem que foi extremamente abençoado por Deus. A gente sabe que quando o profeta Samuel chegou na casa de Davi, na casa de Jessé, que era o pai de Davi, ele encontrou ali apenas Davi tomando conta de ovelhas lá, esquecido. O pai apresentou os primeiros filhos, que havia possibilidade de ser rei, não havia nenhuma probabilidade dele ser rei. O próprio Davi reconhecia isso. Está no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 7, quando Deus falou para ele, que ele tinha sido tirado de trás da malhada, que ele não era uma pessoa. O próprio Salmo diz: eu achei a Davi. Então, as expressões fica muito bem clara que tanto Davi quanto Deus, o povo, os profetas sabiam de onde Deus havia tirado Davi para que ele se tornasse rei da nação. Um homem extremamente abençoado e honrado por Deus. Venceu várias guerras gigantes, colocou medo e terror no coração dos seus adversários, a ponto do povo respeitá-lo, os adversários respeitar o poder militar, a capacidade de guerra que ele tinha, que ele adquiriu e como ele conseguiu vencer. Mas a Bíblia diz que Davi não resistiu e acabou cometendo um erro trágico na sua vida. Ficou lá encantado com a beleza feminina, a beleza de Betseba, e ali ele começa a ser atraído por aquela mulher, por aquela beleza, não vigiou, e para satisfazer o seu desejo, ele vai aonde não deveria ir e faz o que não deveria fazer. Ele começa a ir longe demais, cometendo erros gravíssimos, desses erros usando a própria coroa, o próprio poder de rei, para tentar encobrir o erro que ele havia cometido. Ele cometeu um erro, um adultério, depois aparece a gravidez de uma criança e nesse adultério, e agora ele tem que tentar esconder essa gravidez e tenta manipular o pai, ou o esposo da mulher, para que viesse pensar que seria o pai da criança, e vai parecendo aqui uma trama de novela, uma coisa maluca vai acontecendo com Davi, e Davi vai cometendo todos os erros, e um erro ele vai cometendo outro, para tentar encobrir o outro, e envolvendo mais pessoas naquilo tudo, e Davi começa a ficar no desespero, cometendo outros erros, até chegar ao caso do homicídio, que é quando coloca o marido de Betseba na frente da batalha. E estando na frente da batalha, ele morreu ali naquela batalha, a mando de Davi. Davi diz: coloca ele para ir para as primeiras fileiras, guerrear. E aí o rapaz morre, a menina fica viúva. Então ele imediatamente casa com a viúva. E aí depois que ele casou com a viúva, diz: pronto, agora eu consegui resolver os problemas. Parece que não acabava mais, mas agora eu resolvi tudo. Casei com ela, a criança vai nascer, é meu filho mesmo, então as pessoas vão pensar que é meu filho e vai ficar por isso mesmo, está tudo resolvido. Mas Deus havia visto, Deus havia contemplado tudo aquilo que Davi havia feito. Aquilo que ele havia realizado tinha sido visto por Deus. E o profeta Natã vai até a sua casa
e começa a confrontá-lo pelos pecados cometidos, pelos pecados que ele havia feito. E agora Davi está diante do profeta com o rosto no chão, prostrado. Deus disse: eu vou tocar na criança, você casou, está tudo aí, parece que está tudo resolvido, mas eu vou tocar nessa criança. Eu vou permitir que essa criança, né, seja tocada. E Davi, às vezes, não entendeu a princípio, cai de joelhos e passa 7 dias em oração. 7 dias clamando, pedindo a Deus, né, para que Deus tivesse misericórdia, e a criança estava saindo de Davi. Davi estava perdendo o controle da situação. As outras vezes ele se humilhava e resolvia fácil. Em outras circunstâncias ele era, vamos dizer assim, o mestre em se arrepender. Davi é aquele homem que conseguia compor as melhores poesias, cair de joelhos diante de Deus, reconhecer, dizer que sentia os ossos quebrados, né? O silêncio de Deus fazia com que a sua alma se abalasse. Davi consegue reconhecer que foi formado em iniquidade, as concepções da sua vida, ele consegue reconhecer todos os seus erros. E não sei quantos salmos ou se algum salmo foi composto durante esses 7 dias, mas ele está aqui tremendamente diante de Deus, jogado no chão, sem comer, sem beber, sem se banhar, tentando de alguma forma atrair a atenção e a misericórdia de Deus. Mas sabe quando você tenta entrar numa luta, né, numa batalha, não sei se você já passou por isso, de querer ficar com algo que Deus já não quer mais que você fique, né? Já viu o pai ou a mãe quando chega para o menino e diz: não, agora está na hora de guardar o brinquedo, agora é hora de tomar banho. E a criança: não, só mais um pouquinho, você já deu todas as chances, né? Já deixou mais um pouquinho, já deixou mais um. Agora você vai tirar da mão da criança aquele brinquedo, vai guardar e vai levá-lo para o banho. Ele não quer o banho naquele momento, ele quer continuar brincando, ele quer continuar. E Deus: não, agora é hora de eu tirar isso aqui, porque eu preciso tratar de você, eu preciso banhar você, eu preciso cuidar de você. A gente tem um horário, tem um compromisso, tem a escola, tem que ir para algum lugar e agora chegou a hora do sério. Já viveu isso como pai? É mais ou menos isso que Davi está vivendo com Deus. Ele quer que a criança continue. Ele quer que as coisas continuem, mas as consequências de tudo que ele havia feito estava chegando. E Davi agora estava prostrado no chão, caído no chão, desesperado, até que a notícia chegou que a criança tinha morrido. Todo mundo, os servos, os amigos, as pessoas que estavam em volta, disse: ele não levanta daí. A gente não vai nem dar o recado, esse homem vai surtar. Não tem como um homem se erguer. Ele passou 7 dias aí porque o menino estava doente. 7 dias ele passou aí, o menino doente, e ele não comeu, não bebeu, não se alimentou. E ele vai fazer o que agora? Na hora que a gente dá a notícia que o menino morreu, que foi em vão o jejum, que tudo que ele fez não resolveu, ele vai ficar prostrado. Ele não vai se levantar dessa. Dessa daí ele não sai. Tu já passou por isso? Tu está passando por isso? Tu já chegou numa situação que eu sei que foi erros que você cometeu, falhas, escolhas que você fez, e você foi tentando encobrir, acertar dali, resolver daqui, e as coisas foram perdendo o controle da sua vida, você perdeu o controle. E aí daqui a pouco você já não sabe mais o que fazer, entra no fundo do poço, os amigos, e não é porque é inimigo não, é os amigos olhar assim e dizer: rapaz, eu acho que ele não vai sair dessa não. Para ele aí tá difícil. Eu acho que para ele escapar dessa vai dar trabalho. Sabe quando as pessoas já não conseguem mais enxergar que há uma condição para sair, que é uma condição para dar a volta por cima, não estão vendo mais como você sair? Davi chegou nessa condição. Os conselheiros começaram a dizer: não vamos dar essa... Como é que a gente vai falar para ele agora que o menino morreu? Começaram a cochichar. Começaram a fazer um cochichozinho. E agora o que a gente faz? Como é que a gente vai falar agora que o menino morreu? Aí de repente Davi ouve aquele cochicho e entende: o menino morreu. Aí ele foi e perguntou: ei, o menino morreu? Como é que está a criança? Aí eles confirmaram: morreram. E aí pensaram: agora
ele vai surtar de vez. Tem 7 dias sem comer, 7 dias sem beber, 7 dias sem tomar banho, 7 dias sem usar perfume, 7 dias sem fazer nada. Aí o texto diz assim: então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, se trocou de roupa, depois entrou no santuário, adorou o Senhor e pediu para que se preparasse uma refeição para que ele pudesse comer. No verso de número 20. Davi deu a volta para cima. Já viu aquela virar a chave, né? Dar uma virada na vida, dar a volta por cima? O que Davi fez? Qual a primeira atitude que ele fez? Como é que ele saiu dessa? Primeiro, o texto diz que ele entrou no templo. Está aí no texto. Entrou no santuário. Primeira coisa que Davi fez para se reerguer daquela condição em que estava, ele entrou na presença de Deus. Ele foi até o templo buscar o Senhor. Eu não sei em que condição você se encontra. Eu não sei em que lugar você chegou da sua vida. Qual a condição em que você desceu? O que foi que você fez? Que loucura foi que você aprontou? Mas eu estou querendo nessa manhã ministrar o seu coração, que você tem como sair dessa. Tu está me entendendo? Você tem como sair dessa. Esse negócio de que não tem mais jeito, não tem mais saída. Esse negócio de pensar em suicídio, em tirar a própria vida. Se trancar dentro de um quarto e achar que as coisas vão se resolver, ou não tem coragem de encarar a vida novamente. Há uma saída para você. E a saída está aqui. Davi entrou no santuário. Davi foi até a presença de Deus. Davi foi no melhor lugar que ele poderia ir. Ele foi até a casa do Senhor buscar a presença de Deus. É isso que você está precisando. Você está precisando se levantar agora. Davi diz que tomou um banho. O texto: levantou-se do chão, lavou-se, perfumou, trocou as roupas e entrou no templo. Primeira casa que ele foi, primeiro lugar que ele foi, primeiro lugar que ele poderia ir é até a presença de Deus. Então, se você quer mudar a sua vida, se você quer mudar a história da sua vida, você precisa entrar na presença de Deus, buscá-lo, adorar a Ele, buscar a sua presença em espírito e em verdade. Só assim, meu irmão, é que você vai conseguir sair dessa situação. Você, está entendendo? Você perdeu o controle, mas o Senhor não perdeu o controle da sua vida. Ele não perdeu o controle da sua vida. Aquela canção do Messias, né? Eu não perdi o controle. O Senhor não perdeu o controle. Você que perdeu o controle. Você que descontrolou. Você que se perdeu, né, no GPS da vida, você que se perdeu no mapa da sua existência e não sabe onde é que você está. Chegou numa encruzilhada aí que você não sabe que destino você vai tomar e você está com medo das escolhas que tem que fazer. Você está com medo das decisões que você tem que tomar. Então, Davi vai para onde? Até a presença de Deus. E quando ele vai lá, ele mergulha em um relacionamento. O texto diz que Davi adorou ao Senhor. Ele não foi simplesmente ao templo, ele foi ao templo e adorou ao Senhor. Adorou a Ele no seu santuário. Tributou a Deus honra e graça. Davi poderia ficar chateado com Deus, porque o texto vai dizer que a criança morreu por permissão de Deus. Deus podia ter intervido. Deus podia ter dito não. Deus podia ter dito não, eu não vou deixar a criança morrer. Ele poderia ter intervido. O poder pertence a ele, ele tem o controle de todas as coisas. Mas ele escolheu não intervir porque ele é soberano. Ah, como você gostaria que as coisas ficassem do jeito que está. Que você não tivesse nenhuma derrota na sua vida, nunca passasse por nada disso. Sabe qual é a grande questão, amigo? A gente quer conhecer o Deus da cura, mas a gente não quer, na verdade, sofrer a enfermidade.
A gente quer conhecer o Deus do livramento, mas a gente não quer ter que esperar ver Ele operar esse livramento na nossa vida. A gente quer conhecer o Deus que dá, que supre as nossas necessidades, mas ninguém quer passar por necessidade. A gente quer conhecer esse Deus poderoso, mas a gente não quer estar numa condição de impotência para ter que ver o poder de Deus agir na nossa vida. Ah, meu amigo, Davi adorou esse Deus que contrariou as suas vontades. Davi, ele adorou o Deus que contrariou o seu gosto, o seu querer. Ele queria tanto que o menino ficasse. Ele queria tanto que o menino permanecesse. Ele queria tanto que o menino estivesse ali com ele. Mas Deus escolheu que o menino fosse embora. Deus escolheu que a criança ia partir, ponto final. O profeta deu as costas, diz o texto, e foi embora. Saiu da casa dele e foi para a casa dele. Saiu do palácio e foi para a sua própria casa. E o Davi ficou lá prostrado. Não vai morrer, Senhor, não deixa não. Orando, chorando, e não queria que fizesse, e não queria que fosse daquele jeito. Mas Deus disse, é do jeito que eu estou querendo. A minha vontade prevalece hoje. Quando Davi soube da notícia que não tinha mais jeito, não tinha mais o que fazer, ele levantou-se, tomou um banho, botou um perfumezinho, e disse, eu vou lá na casa de Deus. Entrou no templo. Veja que o texto diz que depois ele volta para o palácio e pede que preparasse uma refeição para que ele pudesse se alimentar. Davi entendeu que a maior necessidade dele era buscar a presença de Deus, era adorar o Senhor. Aí o texto diz assim, que depois, e voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Então a primeira coisa que ele faz, certo que ele tomou o banho, você poderia colocar o banho como primeiro lugar, se lavou, trocou de roupa, mas a atitude entre as necessidades que ele tinha de alimentação era a alimentação da alma. Ele começa indo ao templo, buscando ao Senhor e adorando ao Senhor. Aí ele volta. E agora quando ele volta e consola Betseba. Ela estava lá desesperada, angustiada, a criança tinha morrido. E o texto diz, e consolou a sua esposa. Confortou o coração dela. Talvez disse, olha, Deus sabe o que faz. Ele é soberano. Os planos dele, os desígnios dele são infindáveis, incompreensíveis. Ele nos conhece e não tem para onde a gente fugir, ainda que estivéssemos no mais profundo e no mais alto. O Senhor é o meu pastor, Ele sempre guia a minha vida e vai, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele conhecia o Deus que ele estava ministrando e ele consola o coração dela. Então, sai desse lugar, siga em frente e conforte o coração de outras pessoas. Seja um canal de bênção para a vida das outras pessoas. Conforte as pessoas que estão à sua volta. Ergue a cabeça, não fica prostrado não. Aquelas pessoas que achavam que Davi não ia sair, que Davi não ia aguentar a notícia, depois foram questionar ele. Eu não estou entendendo o senhor tomou banho, o senhor foi para a igreja, o senhor adorou a Deus, o senhor agora voltou, comeu, encheu a barriga, e eu não entendi, o menino estava doente, o senhor ficou sem comer, sem tomar banho, sem ir para a igreja, sem nada, ficou lá doente, o senhor ficou prostrado, jejuando e orando 7 dias. Aí agora que o menino morreu, o senhor fez tudo isso, não era para o senhor estar de luto agora? Aí ele disse, olha, agora não tem mais nada que eu possa fazer pelo menino. O menino foi embora e não tem mais quem faça voltar. Atravessou o portal da eternidade. Ele vai e não volta mais. Um dia eu vou também estar com ele. Mas ele não volta mais para cá. Eu é que vou para lá um dia. Um dia, mas não é hoje. Hoje eu vou continuar vivendo. Deu para entender? Continue a vida. Tropeçou, caiu, pecou, se arrepende. Que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. E eu vou concluir, porque o nosso tempo já, estou abreviando aqui muita coisa. Davi teve um segundo filho. E o segundo filho foi
chamado de Salomão, o menino que Deus amou. O texto termina dizendo que Deus amou a Salomão. Deu para entender? Diz assim a palavra, olha, deixa eu ler o versículo aqui. Depois disso, Davi consolou sua esposa, se relacionou com ela e teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Não deixe que o seu passado venha interferir no seu futuro. Não deixe que o seu passado venha determinar o seu presente. Passado é passado e passado precisa ficar no passado. Hoje Deus tem como escrever uma nova história na sua vida. Nada de ficar tomando decisões baseadas no passado. Se o passado foi bom demais, maravilhoso, amém. Mas o presente precisa ser também. Eu já orei, já busquei, já congreguei. Não, isso aí é passado. Mas eu sofri, eu errei, eu pequei. É passado. Você precisa fazer as coisas hoje. Hoje é um novo dia, uma nova história, uma nova oportunidade. E agora está diante de Davi, Salomão. Um menino a quem Deus amou. Um menino a quem Deus protegeu. E um menino que se tornou rei da nação israelita. Daquela tragédia, daquele caos, daquele problema, daquele sofrimento, surgiu uma grande oportunidade de Deus na vida de Davi. Que Deus te abençoe com essa palavra. Que ela encontre espaço no seu coração. E eu vou deixar essa mensagem aqui no nosso canal no YouTube. E aí você entra lá e seja abençoado com essa palavra, tá bom? Renato Bromochenko no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Você entra em nossas redes sociais e a gente disponibiliza nossas mensagens, nosso trabalho. Você vai acompanhando e sendo abençoado para a glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.